Meu nome é Maria Luísa e eu irei apresentar o meu trabalho intitulado Sílica de rejeito de minério de ferro incorporada em fibras via fiação por sopro como adsorventes para poluentes orgânicos. As atividades industriais elas geram enormes quantidades de resíduos sólidos ou espécies químicas solúveis que são responsáveis pela poluição das águas subterrâneas por infiltração. Os poluentes da água, eles incluem vários compostos orgânicos ou inorgânicos, como os pesticidas, os corantes têxteis e produtos farmacêuticos. Dentre estes, o corante têxtil rodamina B, que será utilizado neste trabalho para futuros testes, se destaca. Entre os diferentes tratamentos de águas residuais, a adsorção ainda continua sendo um dos métodos mais eficazes, e o uso de nanomateriais como carvão ativado, dióxido de silício e nanoargila têm sido considerados os materiais mais promissores para a adsorção de poluentes orgânicos e inorgânicos na água. No entanto, a aplicação em larga escala destes nanomateriais para a remediação ambiental, com a exceção do carvão ativado, ela é dificultada pelo custo dos precursores químicos para a fabricação destes nanomateriais. Sendo assim, como alternativa para o alto custo, os resíduos inorgânicos e atividades industriais, eles podem ser usados para a obtenção da matéria-prima para os nanomateriais, auxiliando então no desenvolvimento de sistemas de remediação do meio ambiente com baixo custo pela reutilização de materiais de resíduos inorgânicos. Um exemplo desse tipo de uso é o da lixiviação do resíduo de mineração de ferro para a obtenção do precursor inorgânico dióxido de silício. A obtenção, então, de estruturas heterogêneas de nanomateriais e fibras poliméricas é um exemplo do desenvolvimento de materiais de sistemas de baixo custo para a remediação ambiental. Uma vez que as nanopartículas que são imobilizadas nas fibras visam facilitar a remoção do adsorvente por meio orgânico e também promover a sua reutilização por muitos ciclos. O presente trabalho ele propõe a síntese de materiais adsorventes de sílica mesoporosa e compostos de membranas poliméricas naturais a partir dos rejeitos de mineração das barragens Mariana Fundão em Minas Gerais, no Brasil. O presente trabalho ele tem como objetivo fabricar e testar sistemas de adsorção reutilizáveis para poluentes orgânicos por meio da incorporação de uma nanosílica mesoporosa derivada de rejeitos de mineração em membranas de fibras poliméricas de poliácido lático fiadas por sopro. O precursor para a obtenção da sílica ele foi obtido através da lixiviação do rejeito de minério de ferro, obtendo-se então o precursor sódio metasilicato, que foi incorporado a uma solução contendo o surfactante CTAB para a formação da sílica mesoporosa de interesse nesse trabalho, que posteriormente ela foi tratada termicamente na temperatura de 540 graus Celsius. E esse material ele foi obtido pelo método de gelificação não hidrotérmica, que é comumente utilizado na síntese de sílicas mesoporosas, como a MCM41, a partir do tetraetiloortosilicato comercial. Já foi feita uma modificação da sílica após o tratamento térmico com agentes silanos, o APTS e o Flotgan, em ordem de aumentar a interação do corante rodamina B nos testes de adsorção e ver qual o comportamento desse material modificado. Foram feitos, então, testes preliminares de adsorção de rodamina B, que foram conduzidos nos pós de sílica, tanto a sílica comercial Tixosil quanto a sílica sem tratamento térmico e tratada termicamente, e a sílica tratada termicamente modificada com a PTS Flotga. Foram testadas, então, 3 massas de adsorvente, sendo elas 1, 2 e 4 gramas por litro, que foram adicionadas a uma solução aquosa contendo 5 miligramas de corante rodamina B, que foram agitadas continuamente por 24 horas com pH neutro.
onde a concentração residual da rodamina B ela foi avaliada pela espectroscopia de absorção UV visível e a porcentagem de corante removido ela foi calculada de acordo com a equação mostrada. Bom, as membranas, então, compostas de poliácido lático com a sílica que foi melhor no teste de adsorção, foram preparadas por fiação a sopro, e o aparelho de fiação a sopro ele é composto de uma configuração de uma agulha de bico concêntrico, onde a solução ou suspensão do polímero ela é alimentada através da agulha interna e o ar pressurizado ele flui através do bico externo. Foram utilizadas, então, duas concentrações diferentes para saber como essa solução se comportava, de 10% e 40% de massa de sílica em relação ao polímero. Então, como resultados, temos que a curva de adsorção e dissorção de nitrogênio do rejeito de minério de ferro, ele se assemelha a um isotermo do tipo 1, sem um ponto de inflexão de adsorção, e está associada à formação de uma monocamada, e não está associada à formação de uma monocamada. Então, apresentando uma superfície específica muito baixa, de apenas 1,1 metro quadrado por grama, indicando então que esse rejeito ele não é um material poroso. Já a curva de adsorção e desorção de nitrogênio para a sílica tratada termicamente e sem tratamento térmico apresentaram uma isoterma de tipo 4, que é típica de materiais mesoporosos, onde a mostrada aqui é a da sílica tratada termicamente, e apresentou uma formação de uma monocamada numa baixa pressão. A área superficial da sílica tratada termicamente, ela foi dada em 1.252 metros quadrados por grama. Por outro lado, a área superficial da sílica sem tratamento térmico, ela foi dada em apenas 35,8 metros quadrados por grama. E isso se deve ao fato da presença do CTAB na sua estrutura, que impediu a condensação nos poros do material. Também foi feita uma análise de superfície para uma sílica comercial Tixosil, para uma eventual comparação dos materiais nos testes de adsorção com a rodamina B, e a encontrada foi de 123 metros quadrados por grama. Sendo assim, o ensaio de adsorção para a rodamina B apresentou um resultado de que a sílica tratada termicamente teve um melhor desempenho do que a sílica sem tratamento térmico, devido à área de superfície específica disponível para a adsorção da rodamina B ser maior, sendo então a rodamina B um corante catiônico, a repulsão eletrostática entre a rodamina e o trimetilamônio do CTAB dificultou então a adsorção. Em relação à sílica mesoporosa modificada com flótica, foi possível concluir que a modificação com APTS não é favorável, mostrando valores muito baixos de remoção do corante, uma vez que ela se aloca nos poros da sílica mesoporosa, da sílica tratada termicamente, impedindo a adsorção satisfatória da rodamina B. Já para a modificação com flótica, esse apresentou um comportamento semelhante ao da sílica sem tratamento térmico. Sendo assim, o seu uso ele é desencorajado, além do fator de aumentar o custo associado à fabricação deste material, por causa do uso do modificador. Sendo assim, os resultados de remoção do corante para a sílica mesoporosa, a porcentagem de sílica mesoporosa, especialmente quando ela é tratada termicamente, advinda da recuperação do rejeito de mineração, ele pode ser considerado altamente promissor. Já para as fibras, foram utilizadas a técnica de MEV para ver como essas fibras se comportaram, e foram obtidas fibras com diâmetro de 1 micrômetro. Já a sílica mesoporosa, ela permanece por fora da estrutura, por fora das fibras, com uma baixa ocorrência de
aglomeração de partículas, e quando se trata da análise térmica dessas membranas, mostra que teve uma perda de massa considerável em cerca de 350 graus Celsius devido à decomposição térmica do polímero, e o resíduo deixado a 900 graus é composto da sílica e corresponde à quantidade inicial dessa sílica colocada na fiação a sopro, de 10%, quando se tratava da massa de 10%. Ou seja, todo o material colocado foi transferido para o anteparo. Já a sílica, na concentração de 40%, só houve uma incorporação de 14% dessa massa na fibra produzida. E isso se deve ao fator de que o zeta potencial para essa sílica era de menos 27,7 milivolts e explica a baixa incorporação, que foi abaixo de 20%, porque ele não era capaz de impedir a aglomeração das partículas completamente. Sendo assim, a incorporação da sílica nas fibras ela é de grande valia para os próximos passos do estudo da adsorção nas membranas compósitas para a variação do corante rodamina B. Como conclusões, foi possível concluir que a sílica com tratamento térmico possui uma alta área de superfície, sendo ela em 1.252 metros quadrados por grama. Os testes de adsorção no período de 24 horas tiveram um alto valor de remoção de 98% para a sílica com tratamento térmico. A modificação da sílica com tratamento térmico com Flottigan é similar à sílica sem tratamento térmico, e enquanto a do APTS diminui a adsorção da rodamina B, e que as fibras foram preparadas pelo método de blow spinning de baixo custo e que a totalidade da concentração de sílica tratada termicamente de 10% foi transferida totalmente para as fibras, sendo assim, podem ser utilizadas como material adsorvente para o corante rodamina B. E essas aqui são as referências utilizadas para a apresentação deste trabalho. Muito obrigada.